Diário espiritual de uma mãe de família, da Beata Maria Concepción Cabreira de Armida, conhecida como Conchita. Carta de Sua Eminência, o Cardeal Miranda, Arcebispo Primaz do México. Conhecemos a serva de Deus, a vimos em Roma e em Coyoacán. Lemos algumas de suas obras, muito ouvimos falar de suas virtudes. Era uma alma bonita, muito simples e encantadora aos olhos de Deus e dos homens. A serva de Deus, por muitos anos, aqui viveu, orou, amou, sofreu e o que é mais, em vigor de sua união com Jesus, aqui triunfou, e as obras fundadas por ela aqui nasceram e se desdobraram agora com admirável fecundidade. Através de nossas mãos passaram os numerosos documentos que juntos indicam a conclusão do processo informativo diocesano para a causa de beatificação e canonização da serva de Deus. Esses preciosos documentos contêm, além de seus inúmeros escritos, os testemunhos de muitas pessoas que a trataram de perto e que conheciam sua vida exemplar, santificada pelas virtudes de seu estado, sua docilidade e correspondência às maravilhas que o Espírito Santo operava em sua alma pura e generosa. Esses são tão valiosos documentos, já estão nas mãos da Santa Sé, e ao vigário de Jesus Cristo corresponde o julgamento supremo sobre o heroísmo de suas virtudes e o trazer à sua feliz conclusão, se é para a glória de Deus o processo de beatificação e canonização. Por enquanto, cabe a nós apenas orar, para que, se Deus quiser, possamos vê-la um dia nos altares, tornar-se nossa intercessora. Quem contempla o céu estrelado de noite, alegra-se ao ver aparecer no horizonte, uma após a outra, todas as estrelas e os astros mais remotos. Nosso dever pastoral nos induz a convidar todos os nossos amados diocesanos a fixar seus olhos no horizonte e a contemplar uma nova estrela que começa a subir, cuja órbita foi marcada cuidadosamente por quem deu ao nosso céu tantas e tão preciosas estrelas. Essa nova estrela é a serva de Deus que começa a brilhar em nosso céu, com os maravilhosos e sobrenaturais encantos da graça. Vamos segui-la atentamente em sua ascensão e vamos olhar para ela com os olhos bem abertos, para que nossas almas possam ser inundadas com a luz de seus exemplos, porque ela é chamada a iluminar os caminhos da vida cristã. Pensamento muito feliz tem sido de incluir a visão desta alma privilegiada dentro da estrutura doméstica, onde a admiramos vivendo sua vida familiar com simplicidade e fidelidade, santificando-se no cumprimento de sua missão como esposa e mãe. Ao segui-la passo a passo em sua vida familiar, bendizemos a Deus, porque em sua providência Ele destinou nossa pátria, especialmente nossos tempos, através desta alma privilegiada, para iluminar as inteligências, descobrir e apreciar os incomparáveis tesouros da sabedoria, de força e de amor que a vida familiar cristã contém. Ao projetar sua vida exemplar sobre o vasto território de nosso país, nos enche de alegria e consolo o pensamento do bem imenso que produzirá em todas as famílias do México. Vamos todos orar para que Deus se digne glorificar esta sua serva. Miguel Dário Cardeal Miranda, Arcebispo Primaz do México. A apresentação do livro. Através destas linhas, quero apresentar aos nossos leitores a obra póstuma do grande teólogo espiritual M.M. Philippon, que ele simplesmente intitulou Conchita, Diário Espiritual de uma Mãe de Família. Trata-se da visão de um teólogo sobre a alma e doutrina da serva de Deus Concepción Cabreira de Armida. Na maior parte do tempo, durante seus últimos anos, se ocupou no estudo desta extraordinária serva de Deus, pois descobriu que ela era portadora de uma mensagem espiritual muito importante, um dom da providência para a igreja de hoje.
O primeiro contato do padre Philippon com a vida e doutrina de Conchita ocorreu por ocasião de sua visita ao México em 1954, para apoiar um ciclo de conferências sobre espiritualidade em nosso encontro dos missionários do Espírito Santo. Seu gênio intuitivo descobriu, segundo suas palavras, esse grande tesouro para a Igreja, e nele nasceu o desejo de torná-lo conhecido, especialmente para seus leitores europeus. Muitas causas retardaram não só o surgimento do livro, mas até mesmo sua redação. Não foi a pequena falta de domínio de uma língua estrangeira, especialmente se levarmos em conta o estilo característico tão pessoal de Conchita, bem como a documentação extraordinariamente extensa e abundante. Mas Deus, em sua providência, estava abrindo caminhos, e o espírito de obediência do padre Philippon foi um favor decisivo. Grandes personalidades eclesiásticas e superiores da ordem dos pregadores lhe disseram que, ao tornar conhecida a doutrina espiritual de Conchita, ele faria um serviço à Igreja, particularmente no momento presente, quando é percebido um certo esquecimento e perda de sentido dos valores cristãos essenciais. Em várias ocasiões, padre Philippon retornou ao México para aprender mais sobre o ambiente e coletar, segundo o seu método, testemunhos vivos e autênticos. E quando teve uma visão geral, dedicou-se a escrever este trabalho. No entanto, no momento em que ele estava prestes a concluí-lo, Deus quis chamá-lo a si, contudo, a obra estava quase terminada. A primeira parte, o filme de sua vida, foi completamente escrita por ele. Quanto à segunda parte, os grandes temas espirituais e os 2 primeiros capítulos, a escritora mística que ele gostaria de desenvolver com maior intensidade, mas que apresentamos respeitando o texto que ele deixou, e a doutrina da cruz, considerada por ele como um capítulo central, são originais de sua caneta. Resta apenas apontar, ou melhor, destacar algumas perspectivas nos 3 últimos temas: a Virgem da Cruz, o mistério da Igreja e o abismo da Trindade. Quando ele estava escrevendo sobre Maria, Deus o levou para si. Porém, ele deixou notas, diagramas e seleções de textos. Eu assumi a responsabilidade de dar-lhes forma para facilitar sua leitura, para que a riqueza espiritual de seu conteúdo pudesse ser claramente capturada. Torno isso público pela fundamental honestidade literária. Também quero expressar com sinceridade a razão pela qual resolvi concluir sua tarefa. Desde que conheci o padre Philippon em 1954, quando eu era o prefeito de estudos em nosso escolasticado, surgiu uma profunda afinidade de pensamento entre nós, e a partir desse momento ele me escolheu como seu principal colaborador e conselheiro, devido ao conhecimento que eu tinha sobre os escritos de Conchita. Depois de longas conversas, ele me contou várias vezes, com bom humor e sinceridade que o caracterizavam: preservo minha total liberdade e meu modo de pensar. E em suas anotações ele comenta: falei com o padre de la Rosa centenas de vezes, portanto acho que conhecia seu pensamento com objetividade, e essa foi a razão de haver tomado para mim a tarefa de concluir seu trabalho, ajustando-me com a máxima fidelidade às suas ideias, que espero ter compreendido completamente. O padre Philippon pensou em escrever algumas páginas introdutórias para explicar alguns princípios do método usado e para ilustrar o significado, a intenção e os limites de sua obra. Como é de conhecimento, estas páginas são, em regra, as últimas escritas pelo autor quando ele já pôde fazer um julgamento global de seu próprio trabalho. Felizmente, ele já havia escrito as principais ideias para dar a elas mais tarde uma redação cuidadosa e mais elaborada de acordo com o seu estilo pessoal. Apresentamos abaixo estas notas que considero indispensáveis para melhor a compreensão da obra póstuma do padre Philippon. Eu não queria escrever sobre Conchita. Me vi na obrigação de fazê-lo e a despeito de mim mesmo pelos acontecimentos, ou seja, pela providência. Grandes personalidades eclesiásticas que conheciam Conchita ou que conheciam sua doutrina me convenceram a escrever.
sem a menor pretensão de querer dizer tudo, mas, pelo contrário, reconhecendo a natureza parcial e imperfeita deste livro, eu simplesmente queria responder ao chamado manifesto de Deus e ser a caneta que tentou apresentar a mensagem espiritual de uma filha admirável da Igreja. O documento fundamental, a conta de consciência, não é uma biografia, mas sim um diário. E não um diário completo que registra os eventos de uma existência humana dia a dia, mas um diário espiritual que relata principalmente as relações íntimas de uma alma com Deus, registrado com fidelidade por mais de 40 anos, para obedecer a um mandato expresso de seus diretores espirituais. Feito único providencial que nos permite seguir passo a passo desde a idade de 31 e 74 anos, idade de 31 a 74 anos, a constante ascensão a Deus de uma alma privilegiada, de excepcional heroísmo, dotada de uma mensagem espiritual para toda a Igreja e para todos os homens de hoje. Alma que recebeu de Deus a missão de lembrar ao mundo que não há salvação senão pela cruz. Não há nenhuma preocupação literária nesta história verídica em que se misturam sem qualquer ordem, como são apresentadas mais sublimes elevações místicas ao lado das pendências cotidianas de uma mãe e das receitas culinárias de uma dona de casa perfeita. Enquanto escrevia sobre a geração do Verbo e a eternidade de Deus, eles começam a chamá-la para o café da manhã. Ela corre para participar alegremente da mesa com seus filhos e em seguida pega a caneta novamente e continua escrevendo a explicação que o Senhor dita sobre as profundezas da Trindade e outros mistérios de Deus. Seu diário não diz tudo, mas explica tudo. Era necessário começar com dados psicológicos e concretos dos quais surgiram intuições místicas e doutrinas espirituais. Ambos são inseparáveis. Este é o motivo das duas partes complementares do nosso livro. O filme de sua vida e a doutrina dos grandes temas espirituais. Era impossível dizer tudo e colocar em um único volume as milhares de páginas desta escritora mística, possivelmente a mais fecunda da literatura contemporânea. Conseguimos expressar o essencial de um diário espiritual que não tem menos de 66 grossos cadernos de manuscritos. Não fomos guiados por outra ambição, ou melhor, por outro desejo, que o de revelar ao mundo as inesgotáveis riquezas da cruz e dos mistérios de Deus contidos nesses escritos que constituem, em nossa opinião, um dos tesouros mais atuais da Igreja de Cristo. Somente a Igreja compete o juízo e a decisão, uma vez que o Senhor a designou para levar os homens a Deus e concedeu a ela, com a assistência de seu Espírito, o dom do discernimento dos Espíritos. Sem reserva, submetemos à Igreja este esforço para recordar ao mundo o mistério da cruz, situado nas profundezas do Evangelho, no próprio coração do mistério. Certamente, em alguns aspectos da existência e da doutrina de uma mulher mexicana que passou sua vida longe da Europa, um sentimento de espanto e perplexidade foi experimentado quando confrontado com nossa mentalidade moderna. O perigo teria sido tentar projetá-la de acordo com nossas categorias atuais, que, por outro lado, em breve serão superadas. Não nos deixa vontade ler a interpretação do pensamento chinês ou misticismo hindu, feito por um autor ocidental, e desconfiamos dele. Há sempre o risco de europeização e, portanto, de adulteração. Você não pode europeizar um pensamento chinês sem distorcê-lo. Acreditamos ser preferível, mais autêntico, orientar o leitor para que ele alcance um contato pessoal com o texto, através de uma tradução tão fiel quanto possível, que expresse ao mesmo tempo as reações psicológicas e a mentalidade tão peculiar de Conchita, cujo espanhol original é cheio de mexicanismos. O folclore mexicano agora está em alta no turismo. Rádio, televisão, revistas magníficas e coleções de arte evocam as civilizações azteca e maia, ou exibem o México moderno. Isso facilitou muito a aproximação internacional com este país. A cultura atual tem um sentido cada vez mais universal que nos faz entender melhor e sentir as afinidades e diferenças que unem ou separam os homens, suas civilizações ou
culturas e as várias expressões de seus sentimentos religiosos. O Concílio Vaticano II nos fez entender que a catolicidade da Igreja não está na uniformidade, mas sim na unidade dentro da diversidade. Nunca os homens avaliaram sua profunda unidade e suas legítimas diferenças com tal compreensão e objetividade. Cristo era um oriental, entretanto, todos os homens se reconhecem neste homem. O mesmo acontece com os santos da Igreja Católica. Qualquer que seja sua origem, raça e cor da pele, qualquer que seja sua classe social, cultura ou mesmo sua ignorância, nos sentimos um com eles em Cristo. Conchita, uma mexicana, é nossa santa. É nossa irmã em Cristo através de seu ardor apostólico e heróica imolação. Ela se tornou a mãe espiritual de uma multidão de almas e que, seguindo-a, querem seguir os passos de Cristo e com ele ser crucificada e com ele salvar os homens. Conchita está perto de nós. Esta filha do México é ligada pela comunhão dos santos a todos os seus irmãos e irmãs em Cristo. É um modelo para todos, não em carismas pessoais e inimitáveis, mas em seu amor a Cristo, em sua vida oferecida em favor da Igreja. Com este espírito de catolicidade é necessário abordar seus exemplos e escritos, e nos maravilhamos com os multiformes riquezas da incomensurável graça de Cristo. Desconfiemos de nossas mentalidades cartesianas, hegelianas, existencialistas e ocidentais. O núcleo central da Igreja permanece em Roma, mas sua irradiação se estende não apenas à Europa, mas a todos os países do mundo. Conchita é uma testemunha dessa catolicidade. Sua mensagem é dirigida a sacerdotes e almas consagradas, mas também aos leigos, é um modelo para todos. É assim que os desígnios da providência se manifestam para nós. Até aqui as notas e observações do próprio Padre Filipon. Peço ao Santo Espírito que este livro póstumo do Padre M.M. Filipon seja para muitos fecundo em um bem espiritual. Que o Espírito Santo, que fez em Maria, Mãe da Igreja, mistério da encarnação redentora, continue realizando na Igreja Mãe o milagre de formar Cristo nos corações, para que possa perpetuar em nós a sua imolação amorosa e obediente, para a glória do Pai na salvação do mundo. Roberto de la Rosa, missionário do Espírito Santo. Diário espiritual de uma mãe de família. Preparado por Mary Meschel Filippo. Beata Maria Concepción Cabreira de Armida, Conchita. Prólogo. A Igreja é de uma riqueza extraordinária na inumerável variedade de seus apóstolos, seus doutores, seus mestres espirituais, seus exemplos de santidade de homem ou mulher, não somente no passado, mas em nossa época e em todos os tempos. Depois dos apóstolos e dos santos do Oriente, depois de Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz e Teresa d'Ávila, apresenta-nos Dom Bosco ou Padre de Foucault, e muito mais próximo de nós, ao lado das imagens virginais de Teresa de Lisieux e Maria Goretti, serva de Deus Luísa Picarreta e Santa Faustina, agora descobrimos uma delicada moça mexicana com um olhar puro e transparente. Uma mãe de 9 filhos e uma avó de numerosa descendência, que passou pela terra com simplicidade e rodeada de sua família e amigos, incorporada à vida cotidiana de sua esfera social, uma mulher como as outras, mas que oculta na profundidade de sua alma uma extraordinária chama apostólica, um ardor heróico para imitar a Cristo, identificar-se com o crucificado e salvar os homens com ele.
que ama a igreja com paixão e se oferece como vítima por ela. Modelo incomparável de mulher no lar e glória dos leigos, cuja missão e vocação na igreja a mais alta santidade veio relembrar. No entanto, sem nunca ter vivido um claustro, é a inspiração das duas congregações religiosas, as religiosas da cruz e os missionários do Espírito Santo, e deixa para nós uma mensagem de renovação do mundo pela cruz. Por muito tempo, a santidade foi considerada o monopólio da vida religiosa do sacerdócio. Numerosos padres do Concílio Vaticano II reagiram contra esse conceito exclusivo. Toda a Igreja, todos os membros do corpo místico de Cristo devem ser santos. O povo de Deus é uma nação santa, um povo de sacerdotes e reis, conforme Êxodo 19:6. O Sermão da Montanha é um código de perfeição para todos sem exceção. A Igreja de hoje tem necessidade de santos, não só no claustro ou ao pé dos altares, mas na família, nos locais de trabalho, em todos os setores da atividade humana. A santidade é um presente de Deus oferecido a todos os homens. Os leigos, em particular, são chamados hoje a dar perante o mundo inteiro testemunho de uma esplêndida santidade. Não nos oferece Deus um exemplo nessa mãe de 9 filhos, já a caminho dos altares? Conchita passou pelo mundo com simplicidade e alegria entre o seu povo, totalmente dedicada a Deus, no íntimo de sua alma habitada pelo Espírito Santo. Viveu uma intensa irradiação apostólica com amplos horizontes na Igreja. Ela é a criadora de um novo tipo de santidade acessível a todos. Ela não é a criadora, né? Na verdade é Jesus que é o criador e que traz esse novo tipo de santidade à luz da picareta e acaba a mística, o Espírito Santo trazendo para toda a humanidade, incluindo a Beata. O que mais chama atenção em Conchita é a sua polivalência. Conchita realizou todas as vocações de mulher, namorada, esposa, mãe, viúva, avó, bisavó e até mesmo pelo indulto especial do Pio X, sem nunca deixar de lado sua família. Morreu canonicamente religiosa nos braços de seus filhos. Dirige-se a todas as categorias do povo de Deus, os leigos, os sacerdotes e os bispos, os religiosos e todos aqueles que levam uma vida consagrada. Não trata apenas da relação da alma com Deus, mas aborda os grandes temas do cristianismo: Deus, Jesus Cristo, a Mãe de Deus, o mistério da Igreja, o sentido eterno de toda a vida humana. O seu diário espiritual, com seus 66 volumes manuscritos, alcança a amplitude da santa teologia de São Tomás de Aquino, ascendendo sem esforço e muitas vezes sem a transição das ocupações mais modestas do lar, até a geração do Verbo nos esplendores da Trindade. Devido à profundidade e sublimidade de seus escritos, Conchita é êmula de Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila. No Extraordinário Extraordinária, declarou um dos membros da comissão encarregada de examiná-la em 1913 em Roma. Apresentaremos a fisionomia integral da Conchita em um dicto inseparável. Introdução à edição brasileira. Estamos felizes por trazer aos brasileiros a tradução da obra póstuma do Frei Mary Michel Philippon sobre a vida da Beata Maria Concepción Cabreira de Almeida. Nosso primeiro contato com ela se deu cerca de 10 anos, quando, em uma aula sobre espiritualidade, o professor nos dizia que tudo indicava que uma mexicana, mãe de família numerosa, havia tido uma vida espiritual muito profunda e provavelmente teria alcançado a 7ª morada, da qual fala Santa Teresa d'Ávila em seu livro Castelo Interior. Quem seria essa mulher? Uma rápida pesquisa na internet nos levou ao livro que agora publicamos em português,
Trata-se de uma obra póstuma organizada pelo sacerdote dominicano Mary Michel Philippon e posteriormente ditada pelos missionários do Espírito Santo, congregação fundada pela própria Conchita. Sua vida parece se desenvolver em dois planos absolutamente distintos e ao mesmo tempo completamente interpenetrados: os cuidados com a família numerosa e a elevadíssima comunicação com a Trindade. Parece que Deus realizava em sua vida humana aquilo que lhe ensinava em sua vida mística. Quis revelar a Conchita o mistério do sofrimento de seu amantíssimo coração e para isso a mergulhou de modo quase ininterrupto na experiência profunda da dor. Porém, não pensemos em uma mulher triste e sombria, alheia aos demais. Nada seria tão distante da verdade. Pela graça que nela trabalhou com tanta liberalidade, Conchita possuía uma personalidade forte, enérgica, alegre, serviçal e, acima de tudo, radiante. Parecia desenvolver com sorrisos todos os blocos dolorosíssimos que a divina providência lhe permitiu sofrer durante a sua vida toda. Seus olhos azuis tinham um poder de atração irresistível, tornando-se inesquecíveis aos que com ela conviveram. Padre Philippon permite que as palavras da própria Conchita dominem todo o livro e oferece alguns comentários. Apenas para contextualizar ou explicar pensamentos específicos nelas encontrados. Deste modo, podemos considerá-lo mais um editor do que um autor propriamente dito, o que nos dá a impressão de que Conchita mesma dirige a obra, como se estivesse conversando conosco, para que pudéssemos preservar do modo mais autêntico as realidades que as palavras de Conchita queriam expressar. Procuramos seguir muito de perto a coloquialidade de seu estilo, aceitando sem muitas correções alguns erros gramaticais que constam do texto espanhol, a partir do qual traduzimos a edição brasileira. Caso alguma passagem seja de particular dificuldade de compreensão, aconselhamos vividamente que o autor encontre na internet o texto em espanhol para cotejamento da tradução. A fim de tornar possível um maior contato dos leitores com a vida extraordinária da mística mexicana, tomamos a liberdade de adicionar ao livro algumas fotos de lugares e pessoas que com ela conviveram. Estivemos presentes em sua beatificação ocorrida em 4 de maio de 2019, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México. Lá podemos testemunhar a imensa popularidade de Conchita entre os mexicanos. E ouvimos em primeira mão, diretamente de um superior missionário do Espírito Santo, que intenção há de se iniciar o processo para pedir à Igreja o doutoramento de Conchita. Material para isso não falta. O próprio Jesus Cristo lhe editou muitos de seus escritos. Na verdade, quem tinha que ser doutora primeira é a serva de Deus, Luísa Picarreta, né? Mas tudo bem. Oferecemos esta obra traduzida a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, e a São José, para que eles possam acompanhar com inúmeras bênçãos e graças celestes todos aqueles aos quais este livro chegar, e que, de modo especial, a graça que operou em Conchita possa operar na santificação de inúmeras mães de famílias, religiosos e sacerdotes, para que o brado incandescente de amor saído de seus lábios, quando gravou em seu peito o monograma de Jesus, para ecoar por todo o Brasil e levar muitas almas para o céu e para a glória de Deus. Jesus Salvador dos homens, Salvador, salvai-nos. Primeira parte. O filme de sua vida. Diante dos meus olhos, minha vida vai passando como num filme. Alegrias e sofrimentos. Meu casamento e meus filhos e as obras da cruz. Então vamos deixar a primeira parte para a gente fazer um vídeo à parte. Amém? Jesus, eu confio em vós.